Fala, fala, tribo do PEC. Oi, pessoal. Meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. E no episódio de hoje você vai aprender sobre o Projeto Verão 2020. Vamos lá. Minha amiga, meu amigo bioenergético, a gente está aqui nas dunas da Praia do Campeche. Você vê aqui ao redor da gente. Sensacional esse lugar, muita paz. Tá ventando pra caramba e a gente achou um lugarzinho aqui no meio das dunas que a gente está conseguindo, né, ter esse espaço para conversar com vocês. Sem vento, sem muito vento. Muito vento. Vai ter um pouquinho de vento no background, mas até que tá bem tranquilo. E a gente saiu ontem com um casal de amigos nossos e a gente estava conversando. A gente foi no mercado São Jorge é o nome. É um mercado, o maior mercado orgânico que tem aqui em Florianópolis. Bem legal, tem, né, tudo que tu possa imaginar. Vários produtos saudáveis e alguns outros nem tanto, né? As pessoas tendem a achar que só porque elas estão indo no mercado orgânico, isso necessariamente quer dizer que é saudável. E não é bem assim. A gente já fez mais de um episódio falando sobre isso, né, sobre do porquê que isso não é verdade, mas não é nem disso que a gente quer conversar. A gente estava voltando do parque, né, do mercado São Jorge, e no carro a nossa amiga, a Desirê, que se ela estiver escutando esse episódio, um beijo para você, Desirê. Beijo. Ela compartilhou uma história com a gente que a gente falou, a gente vai ter que fazer um episódio sobre isso no podcast, porque é um assunto muito importante, muito relevante. Ela falou, né, que estava indo na academia e do nada, assim, a academia estava super cheia e sempre, durante o ano todo, basicamente, a academia estava vazia. E ela nem se tocou, ela foi e perguntou pro instrutor por que a academia estava tão cheia, né? O que aconteceu, né, de diferente? O que aconteceu? E o instrutor falou assim, bom, o que tu acha que é? E ela falou, não sei, não tenho ideia. Simples, é o mês de novembro. A gente estava aproximando do mês de dezembro e, naturalmente, as pessoas começam a ir para a academia, para o famoso Projeto Verão. Projeto Verão 2020, 2021, 2022, sempre vai ter o Projeto Verão. E aí foi aí que ela se tocou, é mesmo, né? Agora que faz todo o sentido. As pessoas começam a ir para a academia com a chegada do verão para melhorar a saúde, o corpo, perder alguns quilinhos extras e ficar em forma para o verão. E é isso que a gente quer conversar com vocês um pouquinho hoje aqui sobre essa mentalidade, né, do Projeto Verão, digamos assim. O que acaba acontecendo é que parece que é uma coisa pontual, né? Você estar saudável é uma coisa importante naquele determinado período, tal. E pessoal, vamos combinar que não é bem assim que acontece, né? Você vai ficar fazendo o Projeto Verão para o resto da sua vida, né? E vivendo aí entre os verões, não conseguindo aproveitar a sua vida, né? E passando fome, né, no verão. Vamos combinar que quem faz esses projetos acaba não comendo nada. Então, assim, se a gente para um pouquinho para analisar, dá para ver que não é sempre que isso é uma coisa saudável, né? E tem tudo a ver com a parte da mentalidade, eu diria. A gente já falou também aqui dentro do projeto, né, do PEC, do quão importante não é apenas saber o que comer, quais exercícios fazer, ir para a academia, não é isso que está faltando para as pessoas. O que a gente vê faltando muito é essa mentalidade do Projeto Verão 2020, do projeto não sei das quantas, e as pessoas não focam no mais importante, que é ter esta mentalidade. Na verdade, existem vários estudos mostrando que as pessoas que botam essas resoluções, principalmente no final do ano, eu vou ficar mais saudável esse ano, vou fazer isso, vou começar a malhar. A lista do ano novo, né? A lista de resolução do ano novo, os estudos mostram que lá para o mês de fevereiro, mais de 80% das pessoas
já voltaram, já desistiram dessa lista. Desistiram das promessas de que fizeram, né, na virada do ano. Isso é bastante sério, pessoal. Dá um mês depois que a pessoa faz 1 milhão de promessas ali e fala, dessa vez eu vou, dessa vez esse ano eu vou fazer o que eu já prometi há 15 anos atrás, e fica nessas, né? Por que as pessoas não fazem as coisas que elas prometem, né? Não é uma questão interessante? É, exatamente. É isso que a gente está realmente fascinado, eu diria. Nos últimos anos, a gente vem estudando muito mais essa parte do lado psicológico, do lado mental desse jogo da saúde do que qualquer outra coisa. É claro que entender de nutrição é importante, sobre atividade física, a importância do sono, do gerenciamento do estresse e tudo mais, tudo que envolve a saúde de uma maneira geral. Mas eu diria, o que falta muito hoje em dia é as pessoas entenderem que esse jogo, o jogo da vida que a gente está jogando, e a saúde se inclui dentro desse jogo da vida, é um jogo muito mais mental do que qualquer outra coisa. Portanto, faz todo o sentido a gente parar tudo e analisar como é que está a minha mentalidade, como é que está esse lado mental nesse jogo da vida. Eu venho desenvolvendo ela. Qual que é o tipo, qual que é a maneira que eu estou pensando, como é que eu estou levando o meu dia a dia? E quando a gente para analisar isso, as pessoas, elas não estão dando o devido valor. A gente trabalha com bastante pessoas, já trabalhamos com bastante pessoas, e a gente vê muito claro a diferença entre as pessoas que conseguem os resultados, que conseguem realmente a transformação que elas estão em busca, comparado com as pessoas que não conseguem implementar. E a diferença básica, a diferença fundamental é isso que a gente está falando aqui, que é essa mentalidade, essa forma de pensar diferente. As pessoas, cada pessoa tem uma forma de pensar, e a gente vê muito claro que as pessoas que conseguem resultados, elas pensam de uma maneira, e as pessoas que não conseguem resultados, elas pensam muito similarmente, elas têm uma maneira muito próxima de pensar e agir. A gente, por mais, né, que existam várias técnicas para acessar, né, esse desenvolvimento mental hoje, tem N técnicas, a gente acaba vendo que na prática as coisas não estão mudando, né? E o que vale na hora, o que vale, né, para a vibração, o que vale na realidade é o que está sendo feito aqui nesse momento presente. Então, se você no momento presente tem uma mentalidade, né, que não é uma mentalidade para toda a vida, né? Se você não se identifica, se não tem num nível de identidade, essa identificação com saúde, com bem-estar, com abundância, com felicidade, se você lá no fundo não se identificar com isso, você não vai ser capaz de implementar hábitos e mudanças na sua vida que possam te trazer esse estado de saúde. Você simplesmente não vai dar valor para isso. É até engraçado porque a gente estava conversando hoje mesmo, de manhã, na parte da manhã, com uma grande amiga minha, né, de bastante tempo, lá da adolescência, e o nome dela é Maria. E a Maria, ela já fez de tudo que você possa imaginar anteriormente para melhorar a saúde dela. E a gente estava conversando com ela porque ela participou do PEC na prática e ela está com uns resultados muito legais. Até a gente vai liberar uma entrevista com a Maria aqui dentro do PEC, muito em breve, eu acho. E a gente estava conversando um pouquinho hoje sobre, né, a diferença, o que aconteceu, por que agora ela está conseguindo os resultados e por que anteriormente ela nunca conseguiu. E uma das coisas que ela passou para a gente hoje foi justamente essa forma de pensar, esse modo de ver a vida. Ela começou a ver de uma maneira diferenciada, e quando ela começou a ver dessa maneira diferenciada, ela começou a agir diferente. E aí começou a vibrar diferente e atrair situações diferentes para a vida dela, né? Ela conta que todo santo dia da vida dela, ela se pesava, bebia água, se pesava, saía tudo que ela fazia, comia, se pesava, era uma neura, né, ao redor do peso dela. E hoje em dia, ela emagreceu, quantos quilos, amor? 11 quilos 11 já, quilos, né? Já emagreceu 11 quilos. E assim, ela não focou em perder peso.
hoje ela entende que essa perda de peso é simplesmente uma consequência dela estar se sentindo bem com ela mesma, de começar a se cuidar mais do que ela põe para dentro, né, em termos de alimentos, do que ela põe para dentro em termos de pensamentos, né? Então é tudo isso que é trabalhado dentro do PEC e ela está num estágio tão legal, né? Dá para ver. Quem olha para ela fala, nossa, mas essas pessoas olham para mim e falam que eu tô mais brilhante, que eu tô mais feliz, né? E ela se sente assim. Isso que é, né? Isso que é mágico, né? Quem está perto dela percebe essa transformação. Ela até conseguiu, gente, foi promovida no trabalho. Então vocês me perguntam, nossa, mas né, que isso tem a ver, que o trabalho tem a ver com a saúde? Pessoal, tudo tem a ver com tudo. A gente não consegue separar, né? Eu, Vanessa, o meu trabalho faz parte da minha vida, mas a minha nutrição também faz parte. Eu sou, né, um ser com vários fatores integrados e tudo faz parte. Então, a maneira como você lida com tudo acaba fazendo parte. Então, essa mentalidade que ela desenvolveu ao longo do processo de focar no que é melhor para ela, né, a longo prazo, fez toda a diferença, porque ela parou de focar numa coisa imediata. Mas por quê? Por que a gente faz isso como seres humanos, né? Por que a gente age dessa maneira em termos de sempre ter que ter este projeto verão 2020, verão, sei lá, né, o próximo verão? Por que a gente age dessa maneira? Bom, existem algumas razões pelas quais os seres humanos, de uma maneira geral, eles sempre querem resultados a curto prazo. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque é dessa maneira que o nosso cérebro ele funciona, ele evoluiu, ele chegou até aqui no ano de 2019, nesse exato momento. Sendo a máquina mais perfeita, né, de todo o universo, o cérebro até hoje. Exato. A gente não consegue, né, explicar. Exato. E para a gente chegar aqui, a gente teve que desenvolver algumas habilidades. O nosso cérebro ele teve que desenvolver algumas habilidades. Então, para a gente entender por que a gente age do jeito que a gente tem que conhecer um pouquinho de neurociência, a gente tem que entender um pouquinho da maneira como o cérebro humano ele funciona. E se a gente pegar através da história dos milhões de anos para chegar até aqui no ano de 2019, foi uma evolução constante, foi muitos e muitos anos, foram milhões de anos. O ser humano o ser humano, ele está presente neste planeta por cerca de 6 milhões de anos. O homem moderno, o Homo sapiens, né, está aqui por cerca de 200 mil anos. Então é tempo pra caramba. E pra gente sobreviver, pensa um pouquinho, larga um pouquinho agora no mundo moderno que a gente tem e leva um pouquinho lá para trás na história. A gente teve que... O mundo era totalmente diferente, era um outro mundo e não existia a tecnologia que existe hoje em dia. A gente tinha que estar muito atento porque existiam perigos constantes onde a gente podia ser morto a qualquer momento. Então a gente tinha que estar sempre vivendo no presente, focado no curto prazo. A gente não atenção plena ao momento. Atenção plena ao momento. O ser humano não estava nem aí para se aposentar. Não existia isso. Vou guardar dinheiro para que daqui a 10, 20 anos eu consiga comprar uma casa. Toda essa conversa de resultados a longo prazo não existia. Por quê? Porque a gente não sabia do longo prazo. Os seres humanos, eles viviam muito menos em quantidade de tempo e eles estavam muito preocupados com o momento, com o agora, porque haviam esses perigos constantes. Então o nosso cérebro ele foi feito para isso. A maneira como a gente é hoje em dia ainda é a mesma. A nossa genética, o nosso DNA é muito parecido com os nossos antepassados, com os nossos ancestrais. Então, quando você começa a entender como é que o cérebro humano funciona, você começa a entender por que a gente tende a fazer esses projetos verões todo santo ano. Esses projetos imediatistas de resultados agora. Fez parte da evolução do nosso cérebro essa necessidade de funcionar como uma máquina de prever o tempo, né? O cérebro tinha que estar pronto para tomar o próximo passo no momento de emergência para salvar, né, a vida. Então esse cérebro reptiliano que
reage quase de imediato, né? Sem que a gente perceba. Você já reagiu. Isso a gente chama de cérebro reptiliano. E isso é muito, muito, muito primitivo, né? Essa maneira de reação. Então, o passo inicial, o passo zero, eu diria, é entender realmente como é que o nosso cérebro ele funciona, como é que nós, seres humanos, fomos feitos, chegamos até aqui, para que aí sim a gente possa entender como é que o jogo funciona. Porque senão você está jogando um jogo sem conhecer as regras desse jogo. Então é muito importante quando você entrar numa partida de futebol, numa partida de tênis, numa partida de vôlei, seja lá qual esporte que você está jogando, você conhecer as regras desse jogo. Da mesma maneira, eu acho muito importante a gente conhecer as regras aqui da natureza humana, as regras da vida, porque existem algumas regras básicas, algumas leis naturais, leis universais que a gente compartilha como um ser vivo, como um ser humano, e uma delas é essa, é de como que o nosso cérebro ele funciona. Então, quando a gente começa a entender como é que o cérebro humano ele funciona, a gente começa a se empoderar, a gente tem muito mais noção, putz, é mesmo, eu funciono assim, portanto, eu vou agir de uma maneira diferente, eu vou fazer um plano diferenciado, porque eu sei que se eu deixar o meu status quo, né, o meu padrão principal, ele vai agir de uma maneira X. Controlada. Porque eu sou um ser humano. Né? Então a gente tem essa natureza humana e isso faz parte. Então a gente diria aqui que o passo zero, o passo inicial, é entender as regras do jogo, é conhecer um pouquinho mais de como que funciona o cérebro, o seu cérebro, como é que você funciona de uma maneira geral. O tempo inteiro a mente vai estar querendo condicionar as nossas ações, mas ao mesmo tempo, gente, é a mente que vai focar aonde a nossa energia vai. Então, estrategicamente, saber trabalhar com esse instrumento é fundamental para você conseguir atingir, seja lá o que você quiser, né? Seja lá os teus projetos de ano novo, de vida, quaisquer que sejam os projetos que você queira atingir. A única maneira de você fazer isso vai ser focando nesses projetos, né? Vai ser mudando o padrão de executar as coisas de verdade. Então a gente precisa prestar um pouquinho de atenção, né? Como são as ações diárias em cima de tudo isso. E a gente quer dar aqui 3 dicas principais, 3 passos, 3 ideias, né? Eu acho que são mais 3 ideias de reflexão do que qualquer outra coisa para você neste episódio. Na verdade, a gente já deu então tem mais 3, na verdade vamos dar 4. O primeiro deles é esse processo inicial de entender como que a natureza humana funciona. E o segundo aqui seria esquecer um pouquinho dos resultados, né? Para deixar de lado esse projeto verão, você tem que esquecer dos resultados e focar na jornada. Isso é muito difícil. Por que é difícil? Por causa de como que o cérebro humano ele funciona. Então, foca aqui nos processos que eu digo seriam as suas ações diárias, o que você está fazendo no seu dia, né? Para tudo e analisa. Pegue um dia, um exercício, uma atividade muito produtiva para você, pegar um dia típico seu, sem planejamento, sem nada, um dia típico da sua vida e anotar exatamente o que você faz durante cada hora. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. E anota quais os tipos, quais as atividades que você fez durante esse dia. E aí você vai ter uma ideia muito melhor de como que você age, porque o que acontece, às vezes a gente pensa que sabe o que está fazendo, mas a gente está no modo automático, no piloto automático, a gente vive a nossa vida, né, através dos hábitos e a gente passa tudo despercebido. Então foca um pouquinho aqui, né, no teu processo diário, foca no processo, esquece do peso na balança, esquece do verão que está chegando, foca no processo. Muitas pessoas, né, focam naquilo que elas não querem, né, na verdade. Elas acabam atraindo isso para a vida delas porque elas acabam se preocupando com determinadas coisas e não saem daquela situação. Então, para você sair da onde você está, você tem que focar no que você realmente quer
e não naquilo que você não tem. Então, se você não tem a casa dos seus sonhos hoje e você quer ter essa casa, você vai focar nela e vai agir hoje da melhor maneira possível para ir nessa direção. É tudo que você pode fazer. Não existe como a gente controlar o resultado de nada. A gente controla, né, fazer as coisas o melhor possível, mas nunca a gente vai ter o controle da reação que o universo vai mandar para isso. Então não vamos perder energia aí, né, e vamos focar no processo todo, como o Bruno vem falando. Um exemplo muito bom para você é pegar uma maratona. Uma maratona tem 42 quilômetros, por exemplo, e quem já correu uma maratona, eu nunca corri uma maratona, mas quem já correu sabe que o foco principal não é na linha, não é na chegada. Você não fica pensando, botando todas as suas energias na chegada. Não, você está focando o processo ali no passo a passo, em cada passo durante a corrida. Você está vivendo realmente no presente para focar o máximo possível nesse sistema, nesse processo do passo a passo no seu corpo, para que quando o tempo passar, necessariamente, você vai chegar na linha de chegada. Mais cedo ou mais tarde, seja lá depois de 2h30 ou depois de 10 horas, mas se você focar no processo, você vai chegar na linha de chegada. Então, pensa aqui numa maratona, ao invés de uma corrida de sprint, onde você vai dar só um chute rápido de 100 metros, né? Então foca um pouquinho mais aqui na parte da maratona. Então esse é o primeiro passo aqui, esquece os resultados e foca no processo. A segunda dica, a segunda ideia que a gente quer compartilhar com você aqui, elas são todas parecidas porque são todos assuntos relacionados ao seu mindset, à sua mentalidade. A gente gosta de falar isso aqui, de focar no agora e esquecer o amanhã. Focar no que você tem poder, como a Vanessa acabou de mencionar, o que você pode fazer neste exato momento, independentemente do projeto verão. Como fazer deste momento aqui agora o melhor possível? Essa é a pergunta, né, que a gente tem que estar se perguntando a todo momento da nossa vida. Porque tem tanta coisa, né? Existem tantos planos, a vida é tão complicada, a vida tem vários detalhes, tem várias áreas que a gente tem que focar, a gente tem nosso trabalho, a gente tem a nossa família, tem a saúde para cuidar, existem tantas peças desse quebra-cabeça que fica às vezes overwhelming, né? Fica muito sobrecarregado e a gente acaba jogando tudo para o ar e não faz nada. Então foca no agora, nas coisas pequenas que você pode fazer neste exato momento. Eu lembro... Pequenos atos geram ações extraordinárias, né, ao longo do tempo. Tem assim. Tem uma frase parecida com essa, mas eu lembro, né, que em termos de, por exemplo, com business, com o nosso negócio, às vezes a gente fica, né, a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa que a gente quer alcançar e às vezes a gente fica totalmente sobrecarregado e a gente acaba não fazendo muitas coisas. Então a gente tem que focar, né, em uma coisinha específica para que daqui a algum tempo as coisas comecem a desenvolver do jeito que a gente quer, mas tudo passa por focar no agora e esquecer o amanhã. Alguma coisa sobre isso, Vá? Sim, não, focar em fazer uma coisa direito, aí depois masteriza isso, aí começa outra coisa, né? É impossível a gente conseguir masterizar 10 coisas ao mesmo tempo. Mas a gente consegue sim masterizar essas 10 coisas ao longo do tempo, né? Focando em uma, depois em outra, depois em outra. Então é por aí. Exato. E a nossa última dica, o último passo, o terceiro passo aqui que a gente quer compartilhar com você é para focar na visão e não na superfície. O que isso quer dizer? Bom, naturalmente quando a gente tem um projeto verão, a gente está falando de resultados para os próximos meses. A gente está falando em perder alguns quilinhos, melhorar a nossa situação de saúde. Enfim, são motivos superficiais, são motivos para agora, para ontem, né? Então, o que a gente quer propor para você é um modelo de negócio totalmente diferente. A gente não quer propor este modelo de negócio de perder tantos quilos em tantos meses. Isso aí é superficial. Isso aí você vai ficar nessa constância de sempre ficar nesse verão eu quero perder tanto, daí você vai lá e esquece, alcancei os objetivos de perder 5 quilos para o verão, estou satisfeita e aí eu volto para o meu padrão antigo
e vou voltar para os resultados que eu estava obtendo anteriormente. E aí no próximo verão é a mesma coisa, você fica nesse vai e vem, nesse efeito sanfona. E não chega no que realmente importa. Isso é superficial. E enquanto você ficar nesses motivos superficiais, você vai ficar nessa constância para a vida toda, eu diria. A gente trabalha muito isso dentro da biomodulação energética integrada, essa parte da visão, do seu algo maior, do que realmente você está em busca, se perguntando 7 vezes, 51 vezes, quantas vezes for necessário, o que realmente, por que você quer perder peso? Por que você quer mais energia? Por quê? Por quê? Por quê? Se pergunte, para que realmente você consiga identificar qual a verdadeira razão pela qual você quer essa transformação. Não é o projeto verão. Eu tenho certeza absoluta que não é. O que vai realmente te motivar não é o projeto verão. O que vai te motivar é a sua visão. A sua visão, não a minha visão, não a da Vanessa, não a do seu vizinho, não a do ator global, a sua visão. Então é muito importante você criar uma visão para a sua vida, ao invés de só para o verão. Eu acho importante a gente ter muito claro aqui, né, que a parte do corpo ela vai ser uma consequência de tudo que você já está fazendo. Então ela vai acontecer naturalmente. Então durante o processo da biomodulação que a gente explica, é isso que o objetivo é atingir o seu peso ideal para a vida toda. Você atinge o peso ideal e vive aquilo para sempre. Porque você vai estar bem, você vai estar em equilíbrio, então você não vai estar nem muito acima do peso, nem muito abaixo do peso, não, você vai estar em equilíbrio, ou seja, você vai estar com o peso ideal. Então, a última coisa que você vai se preocupar durante esse processo é com o seu peso, né? Se preocupa em fazer o melhor possível para você aqui agora. O resto é consequência. Exato, esquece os resultados, que foi o que a gente falou aqui, foca nesse processo, foca no agora, esquece o amanhã, foco na sua visão e não em motivos superficiais, tá? E eu quero finalizar esse episódio aqui, na verdade, o importante é não parar. Eu acho que eu preciso falar isso também, né? O importante é não parar, continuar, né? Não importa se você cair, dar uma deslizada, levanta, vambora, continua. Não tem como não dar certo se você continuar, né, nessa jornada. E eu gostaria de finalizar este episódio compartilhando um estudo científico que eu já escutei falar mais de 10 vezes. E mais ou menos, né, eu vou resumir esse estudo, eles pegaram crianças e botaram elas dentro de um quarto e perguntaram quem que queria comer o marshmallow, né? É mais ou menos assim. Dividiram em duas turmas. Dividiram o estudo assim. Falaram, quem é que quer comer o marshmallow agora, nesse exato momento? E perguntaram, agora, você tem uma outra opção, você pode comer o marshmallow daqui a 15 minutos e aí você vai ganhar 2 marshmallows ao invés de 1 marshmallow. E aí, tantas crianças preferiram comer um marshmallow agora mesmo, os imediatistas, né? E aí, algumas outras crianças preferiram esperar 15 minutos, mas ganhar 2 marshmallows. Então elas, né, dobraram o lucro delas, mas elas tiveram que esperar 15 minutinhos. E depois eles pegaram essas crianças e os cientistas, né, os estudiosos, seguiram essas crianças por vários anos, até na fase adulta, quando elas chegaram na fase adulta. E aí elas observaram que as crianças, a maioria das crianças que tinham escolhido o marshmallow imediato, elas não estavam tão bem, relativamente, é óbvio, né? Esse termo estar tão bem não quer dizer muita coisa, mas relativamente não estavam tão bem quanto as crianças que esperaram 15 minutos e ganharam 2 marshmallows. Ou seja, né, eles concluíram aí que essa visão, esse fato de vocês às vezes deixar um pouquinho de lado os rewards, né, os prêmios imediatistas, e deixar um pouquinho isso de lado e esperar um pouquinho por algo maior, acaba dando mais lucro no final das contas e você acaba vivendo uma vida melhor. Foi isso que esses cientistas concluíram com o estudo do marshmallow. Você pode até botar no Google, com certeza é um estudo super famoso. Você vai saber muito melhor do que eu consegui resumir, mas basicamente é essa a ideia do estudo. Basicamente um ditado popular que resumiria toda essa situação que me veio na cabeça agora, é quem tem pressa come cru, né? Basicamente isso.
né? Não precisa Boa. ter pressa. É isso aí, pessoal. Então é isso, a gente queria compartilhar um pouquinho aqui sobre o nosso projeto Verão 2020. Qual que é o seu projeto Verão 2020? Permanecer, né? Permanecer nos meus projetos. Boa, boa. Não então, muda nada, a gente gostaria de continuar essa nossa conversa aí sobre o seu projeto Verão. Você está com o projeto Verão, não está? O que está acontecendo? Vem mandar uma mensagem pra gente no nosso Instagram. Vem fazer um projeto não para o verão, né, 2020, mas para a vida toda, né? A gente está aqui para isso, vem com a gente está à disposição para quem quiser fazer um projeto para a vida toda. Manda uma mensagem pra gente lá, vamos continuar essa conversa sobre mentalidade, que é uma conversa muito, mas muito importante e que poucas pessoas estão tendo hoje em dia no lado da saúde. As pessoas ficam falando sobre alimentos, superalimentos, suplementos e nutrição e exercício. E claro, isso é importante, mas é só uma pequena parcela dessa conversa que a gente precisa tendo. E a mentalidade aqui é muito importante. Então, manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram, é o Projeto Energia Crônica. E não se esquece de ir lá no nosso site, tem mais informação também sobre tudo que a gente está falando aqui, sobre a biomodulação energética integrada. O site é o www.projetoenergiacronica.com. A gente fica por aqui e um grande beijo e lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. Pessoal, ótima jornada, muita saúde, muita energia. A gente se vê. Tchau, tchau.